E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast, do canal Miguel Andrini. Hoje eu tô aqui com um grande amigo meu, também da Kaizen, o Joca. Ele é nutricionista e diretor da Kaizen, e a gente vai contar um pouquinho sobre a história dele, sobre a equipe em si. Por ele ser diretor da Kaizen, ele manja muito sobre os bastidores da nossa equipe, e a gente vai bater um papo sobre o Joca atleta também e sobre a história dele no geral. Então se apresenta aí um pouquinho, Joca, fala um pouquinho de quem é você aqui pro canal. Bora lá. Primeiro agradecer aí pelo convite do Miguel. Acho super maneiro, sempre assisto os vídeos e gera uma vontade assim minha participar de um podcast, mas eu já participei de outros, mas sempre só com olhar como nutricionista, né? E não diretamente assim falando sobre a minha vida de maneira geral, né? Mas é isso, meu nome é João Pedro, mas todo mundo me chama de Joca. Tenho 26 anos, estou no powerlifting desde 2017, então quando eu tinha 19 anos. Sou nutricionista também e um dos sócios e diretor ali da Kaizen, né? É basicamente isso. Show, mano. Quando eu pensei em te trazer pra cá, eu quis trazer uma outra abordagem do que eu já vi seu. Eu já vi podcast, já vi vídeo seu, e sempre falando sobre nutrição diretamente, mas aqui eu quero focar mais no João Pedro mesmo, no Joca, além Uhum, do nutricionista. Então eu quero falar um pouco da sua trajetória como atleta. Eu já sei um pouco da sua história, mas eu quero que você conte aqui. Aqui no uhum. podcast eu quero sempre trazer realmente a história do atleta antes de ser atleta, sabe? Então, eu sempre pergunto, tipo, de onde você é, como você conheceu o esporte, se você já jogou outros esportes antes, esse tipo de coisa. Eu sei que está em preparação também, você vai competir esse fim de semana, né? Sim, domingo. Fechou, a gente vai falar um pouco sobre sua preparação também e como que tá rolando esse campeonato, qual é o seu campeonato. Então, eu queria que você começasse um pouquinho falando da sua vivência no esporte, se você antes do powerlifting já teve vivência em algum outro esporte, como que você conheceu o powerlifting e etc. Então, cara, pô, desde criança, assim, eu sempre curti esporte. Minha família, minha tia era atleta, né, de vôlei, já chegou a jogar na seleção, então sempre tive bastante estímulo, assim, dentro de casa, né. E eu comecei mesmo, o primeiro esporte que eu levei, comecei a levar um pouco mais a sério foi com o vôlei, né, quando eu tinha, acho que 12 anos de idade. E eu jogava bem pra caramba, mas eu tive um problema no joelho, assim, de crescimento, um problema normal, mas que eu tive que ficar uns 3, 4 meses sem praticar o vôlei. E aí, nesse meio tempo, eu acabei conhecendo o futebol americano através de dos amigos meus, assim, da escola e tal. E aí, quando eu voltei a poder praticar e tal, eu pratiquei um pouquinho de vôlei, mas dei uma desanimada, até porque eu não era tão alto quanto eu deveria ser, né? Atualmente eu tenho 1,80, só que na época, isso para vôlei já é baixo. E eu vi que não ia render muito, apesar de que eu era bom, né? E eu vi o futebol americano, eu sempre fui um cara um pouquinho maior e tal, sempre fui uma criança gordinha e tal. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui ficando um pouquinho mais forte e tal. E, cara, me apaixonei demais, assim, no futebol americano. Eu comecei com 14 anos. Muito das influências, assim, que eu tive no início do futebol americano foram bem decisivas, assim, para mim como atleta de maneira geral. E aí eu, pô, mergulhei de cabeça, assim, no futebol americano e fui dos 14 direto até, se eu não me engano, até os 20 ou 21, cara. E aí, assim, durante o futebol americano, eu conheci o Dilo, né, que você também já entrevistou, que atualmente é meu treinador e, pô, ele também é o criador da Kaizen, de fato, né. E aí, assim, eu sempre fui muito mais forte que ele e muito melhor que ele. Mas ele realmente, ó, quando a gente começou a jogar, ele era muito ruim. Mas ele sempre teve, assim, esse ímpeto de atleta de, não, vou melhorar, vou melhorar. Eu lembro que teve treino, cara, que assim, todo mundo já tinha terminado o treino, que era, tipo, pegar umas bolas, assim, coisa fácil. E ele não conseguia pegar as bolas. Aí o treinador falou, cara, a gente vai ficar até ele conseguir pegar. Ficou todo mundo parado, tipo, uns 15 minutos até ele conseguir pegar. Ele não conseguia, tipo, ele não desistiu, foi até o final, pegou tudo lá. E aí, do nada, ele começou a melhorar, 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 ficou bem mais forte, bem mais rápido. Começou a me dar um trabalho, porque eu jogava, tipo, na posição contrária dele, né? Ele era running back, eu era linebacker, então eu tinha que derrubar ele. Aí eu falei com ele, eu falei, cara, e na época eu conseguia fazer 100 de supino para uma repetição. Aí eu falei com ele assim, falei, tipo, cara, o que que tu tá fazendo aí para melhorar tanto? Aí ele falou, comecei nessa parada aí, que é o powerlifting, eu já sabia mais ou menos o que que é.
Mas eu achava que eu entendia muito de treino, né? Que eu já sabia tudo sobre academia e tudo mais. Eu já gostava pra caramba de nutrição. Isso foi com uns 17 para 17 anos, assim. Aí eu falei, isso não vai dar em nada não. Mas, tipo, ele não parou de ficar forte, foi melhorando. E aí eu falei, porra, eu tenho que fazer o que ele tá fazendo também, né? Aí quando eu tinha 18 anos, eu ainda nem tinha entrado na faculdade, aí eu fui lá treinar no CT do Léo Primata, que fica ali em Copacabana com ele. Aí na primeira vez que eu fui, cara, eu lembro até hoje, eu fiz 130 de agacho, 105 de supino e 150 de terra. Aí, assim, deu 3 semanas, eu fiz tipo, 170 de agacho, 120 de supino e 180 de terra. Tipo, melhorei muito assim. Aí eu falei, pô, vou ficar muito forte para melhorar no futebol americano. E comecei a treinar, treinar, treinar. Só que o futebol americano foi ficando mais sério. Tipo, teve uma época que eu fui chamado para jogar no Flamengo. E aí eu comecei a jogar, assim, pô, Campeonato Brasileiro, viajar com eles para jogar. Aí tinha coletiva de imprensa, assim, dentro do clube, tinha sessão de foto. Era uma estrutura bem maior, sabe? O Flamengo já tinha sido campeão brasileiro por 2 vezes, foi vice também no ano anterior que eu entrei. Então era um time grande, assim. E aí eu continuei lá, mas nessa época eu já competi, assim, no Power, quando eu estava meio off. Que aí foi em 2017, que foi a primeira competição que eu fiz de Power, que foi o Campeonato Brasileiro. Na época eu não precisava ir para estadual para competir. Aí o Dylan ficou em segundo e eu fiquei em quarto, né? De tipo, acho que 6 ou 7 pessoas. E para vocês verem como é que o nível aumentou, né? Quer falar alguma parada? Nessa época você competiu em que categoria, mano, no Power? Foi na 93 Júnior. Na 93 já. Então, eu somei, cara, eu acho que foi, se eu não me engano, foi 500, mano. E eu fiquei em quarto. Tipo, pra tu Caraca. ver hoje em dia. Eu acho Tipo, que não eu ficou. mesmo, eu sou 93 Júnior e fiquei em Aham, terceiro somando 615 esse ano. pois E é. ano que vem, 615, eu acho que, sei lá, mano, top Não pega nem o pod. 7 vai fazer, tá ligado? E, mano, você falou do 100 quilos de supino no seu primeiro treino de power aí, 105, né? Você já tinha tido contato com o supino onde? Tipo, você fez musculação pro FA antes? Como que você já tinha feito supino antes? Porque ninguém faz 105 de supino sem nunca ter feito De supino, cara. pô. Não, então, tipo, eu já treinava na academia, cara. Assistia muito meio maromba, tipo, vendo vídeo assim no YouTube e tal. Só que era isso, eu era muito influenciado pela galera do fisiculturismo, que era, Hum, na época, assim, era, porra, a maior parada do YouTube. Não que hoje não seja, né? Mas hoje em dia já tem bem mais informação do que na época. Então, foi basicamente assim isso. Tipo, eu treinava já na Smart Fit lá, fazia um treino maluco da cabeça. Aí eu comecei com 15 anos, cara. Aí dos 15 até os 18 eu treinava meio que estilo bodybuilder, achando que assim, vou ficar maior e vou ficar mais forte. Não era isso que acontecia, né? Aí eu fui pro Power já treinando, tipo, musculação uns 2, 3 anos, sabe? entendi. Igual meu treino sempre foi bom. Desde que você entrou no Power até você sair do futebol americano, foi quanto tempo, mais ou menos, de que você conseguiu conciliar os dois até você escolher ficar no Power? Cara, foram 3 anos. Porque o que que rolou? Tipo, quando foi 2016, 17 e 18. Porque em 2016 eu não estava no Flamengo. Aí 17 eu entrei no Flamengo, já ficou mais complicado e eu voltei a focar bem mais no futebol americano. Mas na época, cara, eu competia estadual, fazia tudo, assim, no Power. Eu era um pouquinho mais focado no Power. Mas aí quando eu fui pro Flamengo, eu deixei um pouquinho de lado. Foi dezembro de 2017, meu primeiro treino lá no Flamengo. E aí, em 18, eu resolvi focar 100% para ir para a seleção brasileira de futebol americano, né? Entendi. E aí, assim, eu lembro que a principal parada para eu não conseguir mais conciliar foi quando eu lesionei minha coluna. Que tipo, eu tive uma lesão assim mega rara, mega complicada, que eu tive que operar a coluna. E depois foi uma reabilitação assim horrível. Eu falo, né, que eu tenho muito tempo de power, mas foi um quebra assim de mais de um ano assim sem treinar especificamente, sabe? Acaba que o treino de futebol americano é um pouco parecido com o do power, né? Usa muita coisa, como qualquer outro esporte, mas do final de 2018, cara, até 2020, eu não treinava nada de power, 100% Entendi. O que futebol que foi essa americano. lesão, mano? Lesão na coluna foi o quê, especificamente? Cara, foi uma hérnia, só que eu tinha junto dessa hérnia um cisto, chamado cisto de Tarloff, que eu fui em 8 médicos, e nenhum deles nunca tinha visto isso, assim. Tipo, eles falam que existe esse cisto, é normal, assim, das pessoas terem, mas ninguém opera. Mas é porque a hérnia foi bem no mesmo lugar do cisto. Aí, tipo, era como se ela fosse uma hérnia 3, 4 vezes maior.
Aí eles não queriam operar a hérnia, porque normalmente a hérnia hoje em dia não se opera muito. Normalmente só deixa a pessoa ali que a hérnia tende a regredir. Eles queriam tirar o cisto, só que aí eu fui para a cirurgia, eles abriram lá e na hora eles não conseguiam, tipo, tirar o cisto, porque o cisto ele se estendia por uma área muito maior, assim, da minha coluna. Aí eles falaram, cara, vamos, já tá aberto aqui, né? Vamos tirar a hérnia para pelo menos parar de sentir dor. Aí foi isso, Caraca, mas foi uma reabilitação foda, mano. Fiquei muito tempo sentindo muita dor lombar e tal. entendi. Hoje em dia, você acha que você tem algum resquício dessa lesão ainda, alguma coisa assim, ou recuperou 100%? Cara, assim, eu aprendi muito com a lesão, porque eu aprendi muito assim sobre treinar mobilidade, sobre fortalecimento. Eu aprendi muito, assim, ganhei muita confiança em treinar, de que essa parada da dor lombar em si é até um tema que tem muito mais gente que aborda de maneira muito mais profunda e tal, mas é que passei por um fisioterapeuta muito bom que ele me ensinou muito isso, assim, cara, que a dor, ela nunca é 100% física, sabe? Ela tem um componente ali psicológico muito importante. Então, só o fato de você sentir essa dor e muitas vezes se colocar muito para baixo por conta dessa dor, a tendência é que ela seja ainda pior, entendeu? Uhum. Então, eu consegui bastante assim aprender com essa lesão e hoje em dia eu acho que ela me trouxe muito mais benefício, por incrível que pareça. E não sinto hoje em dia dor e tal. Quando eu começo a sentir, eu já sei exatamente o que é. Então, eu já sei assim, putz, isso aqui é o meu flexor de quadril que está um pouco travado. Isso aqui é meu glúteo e tal. Mas eu me reabilitei 100%. Assim, foi um período muito longo. E a grande questão de eu ter começado com o Dylan foi justamente por isso, assim, porque eu sentia muita dor, eu queria continuar no futebol americano e não tinha um acompanhamento tão de perto. Ele estava começando a treinar, assim, a galera, acho que foi em 2020 que eu entrei com ele. Eu falei, cara, eu vou dar uma chance, assim, tipo... Ele falou, cara, eu acho que eu consigo resolver o teu problema. E o meu problema da dor lombar, depois que eu tive, depois que eu já tinha feito a cirurgia e tal, era muito mais relacionado ao treino, tipo, um volume de treino excessivo, carga muito excessiva, uns exercícios que, porra, só me ferravam e não tinham muito a ver, a ponto de eu não conseguir fazer, tipo, um levantamento terra. Eu não conseguia pegar uma caneta no chão, tipo, de dor lombar mesmo, não era nem por conta da cirurgia, foi mais depois. E aí ele foi me ensinando essa metodologia do RPE e tal, fui aprendendo muito, e eu consegui encaixar assim meu treino e fiquei forte de novo. Foi um processo lento assim, mas aí quando ele conseguiu resolver isso, que foi o tempo que eu falei assim, que foi durante a pandemia, e aí eu quando foi voltar a ter o treino de futebol americano, eu continuava treinando em casa, né? Aí eu falei, cara, não quero mais, tipo, porque eu lesionei aí depois o meu tornozelo, mas eu já não estava querendo muito. Aí quando veio a lesão no tornozelo, eu falei, tipo, cara, já chega, não dá mais, tipo, é um esporte que é maravilhoso, assim, mas é muito lesivo, é muito difícil de conciliar. Até, cara, eu tinha acabado de me formar também em nutrição. Então, tipo, é difícil de conciliar até com a vida profissional e tal. Além de treinar o futebol americano, eu também tinha que treinar pra caramba na academia, então eram muitas horas de treino, muito cansativo e tal. Eu realmente decidi parar, né? Mais por esses motivos, assim, pessoais, entendeu? Entendi. Mano, como que. Eu queria saber mais ou menos como que você conseguiu lidar com essa questão psicológica que você falou. Então, você era um atleta em ascensão, meio que em dois esportes. Então, imagino que conforme você foi evoluindo no power, você foi evoluindo junto no futebol americano também. E aí, do nada, vem uma lesão, te tira do campo, te tira das barras. Você vai para uma mesa de cirurgia e fica um bom tempo parado. Como que um atleta consegue lidar com isso? E como que você fez para por essa questão psicológica mesmo de reabilitação? Uhum. Cara, então, foi o pior período da minha vida, assim, de longe. Tipo, porque eu tava. Cara, isso foi final de 2018. Então, desde 2013, 12, eu treinava na academia, depois comecei no Power e tal. E foi o primeiro momento que eu fiquei, assim, 6, 7 meses sem fazer absolutamente nada. Quando eu tava lesionado, eu nem andava, eu andava direito, né? Porque realmente eu sentia dor pra caramba e tal, era horrível. E aí, nesse momento, foi o momento que minha cabeça deu uma pifada, assim, em todos os sentidos. Fiquei, assim, bem mal. E aí eu comecei realmente a fazer terapia, cara, com um acompanhamento com psicóloga, que eu faço até hoje, inclusive, é mesmo psicólogo. E foi muito uma questão de trabalhar esse lance da paciência, de, tipo, sempre pensar, assim, no próximo passo, sabe? De, assim, cara, eu tô aqui agora, mas eu vou fazer a cirurgia. Depois que eu fizer a cirurgia, eu vou ficar ali um mês para... Foram 15 dias, na verdade, para começar a fazer a fisioterapia.
E aí eu tinha muito nessa cabeça assim, cara, eu tô tendo a oportunidade da minha vida, né? E, tipo, quantos atletas não se lesionam e não podem fazer essa cirurgia ou não têm tempo hábito de se reabilitar por questões, cara, financeiras, por questões de vida e tal. Muita gente nessa desiste. Eu pensava só na minha cabeça, mano, eu não vou desistir. Eu vou, tipo, sempre focar no próximo passo, no próximo passo, no próximo passo. E foi muito bom para eu me reencontrar, que eu vi assim, tive certeza de que, cara, é isso que eu quero fazer para minha vida, porque se com isso aqui eu não larguei, eu também não largo mais. Eu acho que eu saí desse momento assim, muito mais forte da cabeça, que eu pensei, assim, se isso não me parou, nada mais vai me parar. Tanto que em 2020, que foi 21, na verdade, que foi o ano ali quando estava voltando as coisas da pandemia, eu fui chamado para jogar um último jogo como atleta sub-21 do futebol americano. Aí eu falei, ah, cara, eu vou, vai ser um jogo só e tal. Só que nisso eu estava me preparando para o brasileiro de Power, que ia ser minha primeira competição de volta, que ia ser aqui no Rio. Então eu Os falei, pô, vinte e um. exato. Eu falei, vou treinar aqui no Rio, vou treinar aqui, vou ali competir no Cefam, de boa, né? Aí, pô, o primeiro treino que eu fui do futebol americano, eu me lesionei e torci o tornozelo, rompi dois ligamentos, mano. Aí eu Putz, fiz assim, velho. nossa senhora. E aí eu não Caraca. fui no brasileiro, tipo, eu não competi, né? Eu fui no brasileiro, só que só assisti a competição, com o pé todo inchado e tal. E aí eu conheci, tipo, vi de perto, assim, a galera de novo que eu tinha visto em 2017, mas eu tava mega afastado do Power nessa época. Aí eu vi, porra, foi o ano que o Saramago foi campeão, inclusive. Tirei foto com o Saramago, tirei foto com o Davi, tirei foto com a Ana Rosa, com uma galera, assim, aí eu assim, caralho, mano, e eu vi a competição da 93 Júnior, não teve ninguém competindo. Então, tipo, se eu tivesse competir, eu poderia falar que eu fui campeão brasileiro. Não que isso importe muito, porque não tinha ninguém competindo, né? Mas essa galera foi convocada para o Sul-Americano. E eu não fui porque eu não competi, né? Então, eu ainda fiquei pensando nisso, assim, tipo, se eu não me engano, foi a Júlia, tinha um cara da 105 também, o Samuel. Foi uma galera acho que foi Equador ou Peru, não lembro exatamente. E provavelmente se eu tivesse sido convocado, se eu tivesse competido, eu iria querer ir, entendeu? No Sul-Americano. E desde então, eu nunca fui nem campeão brasileiro no Power e nunca fui para uma competição internacional. Só que eu Entendi. penso assim, eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu falei, cara, se eu já tive que operar antes e tal, isso aqui não vai ser nada, pô. Aí, nesse mesmo ano, alguns meses depois, teve o campeonato estadual, que era o meu último ano como júnior, né? Que foi no dia 15 de dezembro, porque esse calendário da pandemia estava meio zoado, né? E aí, nesse dia 15, eu fui lá e competi, consegui, fui campeão e ainda bati o recorde de supino júnior. Mas isso era uma parada que eu queria comentar, que eu vejo muita gente, tipo, na júnior, assim, que a galera fica muito ansiosa com esse lance do fim da júnior, de tipo, cara, eu preciso ganhar agora, porque depois que eu for para Open já era. Então, porque o recorde é júnior, então tem tal tempo para bater o recorde. Eu tenho que ir para o Sul-Americano como júnior, coisas assim. E eu também tinha um pouco essa cabeça. Mas, cara, o recorde de supino da júnior era 150. Brasileiro ou carioca? Não, o carioca. Aí eu fiz 150,5, né? Fiquei feliz assim, pô, o recorde é meu e tal, não sei o quê, bati o recorde e tudo mais. Aí eu acho que no ano seguinte ou no ano depois, tipo, o Mendy competiu e estraçalhou o recorde, fez 165, né? Ah, Então, foi assim, 2023, acho, né? exato, foi 2 anos depois, né? Um ano e meio depois, porque foi em dezembro de 22, né? Então, tipo, foi Sim. 23, não, Acho que esse do dezembro, Menditte foi na Copa Rio do ano passado, né? foi Tenho um quase ano e meio certeza. depois, na real. Foi isso aí. Então, só que assim, eu ficava mega assim, caralho, mas e se acontece alguma coisa e eu não consigo bater o recorde? Acabou pra mim, eu nunca mais vou bater o recorde. E no final foi um recorde que, assim, ficou ali um ano e meio, depois alguém foi lá e bateu, e depois vai chegar outra pessoa e vai bater de novo. E é uma coisa que às vezes a gente se coloca uma pressão, tipo, o cara como o Júnior, que é o contrário que deveria ser, né? Pelo menos na filosofia que eu penso, que é tipo da filosofia da Kaizen, né? Do progresso constante. Você não tem que ficar pensando, pô, naquela data limite ali de tipo, não, isso aqui eu tenho que bater até tal data, porque depois que parece que a carreira vai acabar depois que for para Open, né? Quando na verdade é o contrário, pô, a carreira vai começar quando for para Open. E às vezes a galera eu vejo que fica meio pilhada assim nisso e tal, e eu acho que só atrapalha a evolução, entendeu? Eu concordo, mano. Eu como júnior, assim, já fiquei muito nesse parafuso
De tipo, mano, eu Uhum. tenho que ir pra tal coisa. Tipo, eu competi 2 anos antes de eu ir pra IPF, competi 2 anos na GPC, né? Então eu já, entre aspas, me culpei muito de não ter ido, de não ter sido um sub-júnior na IPF, sabe? Porque daí eu fico vendo, sei lá, os recordes sub-júniors da Sim. IPF e tal. E eu ficava falando, tipo, pô, já teria ganhado um brasileiro. Mas, mano, tipo, se você tem essa visão, eu indico que mude e que Uhum. você pense mais a longo prazo. Então, de se Sim. analisar de como você vai estar daqui mais tempo. Então, eu, por exemplo, ainda tenho 3 anos de júnior. Eu viro o Open em 2028, né? Dia 1 de janeiro de 28. E eu quero ir para o Sul, eu quero ser campeão brasileiro júnior. Mas, além disso, eu quero ser um atleta competitivo na Open, né? Então, tipo, eu como júnior tô sendo construído um competidor Open. Mas, Uhum. enfim. É. Hoje em dia, a gente falou um pouquinho de campeonato internacional e tal. Hoje em dia, o que que você almeja como atleta de power, assim? Agora você está em preparação para Reis do Rio. Inclusive, antes de falar isso do que você almeja, eu queria que você falasse um pouquinho da Reis do Rio, como que vai funcionar. É a primeira edição que tem da Reis do Rio, né? Então, é uma Isso. competição mais fechada. Explica um pouquinho de como que vai funcionar essa competição. Cara, então, é como se fosse o mesmo modelo ali de Sheffield, né? Só que carioca. Então, eles pegaram do campeonato estadual e colocaram. São 12 atletas que vão ser chamados, né? Os 12 melhores masculinos e as 12 melhores femininas. O requisito básico de todos para ser chamado é somar mais, é ter mais de 80 IPF points. Isso aí é o mínimo que você tem que ter. Mas aí, quais são os outros critérios, né? Eles chamariam os 8 campeões e mais 4 wildcards. Contanto que os 8 campeões tivessem somado, feito mais de 80 IPF points. Por exemplo, o campeão da 5-9 não fez e ele não foi chamado. Então, teriam 5 wildcards, né? E aí, Uhum, que seriam a repescagem, né? Quem são esses outros 5? São 5 atletas que não competiram no estadual em ordem de maior IPF points para o menor. É basicamente isso. Eu ganhei a vaga porque eu fui campeão estadual. E aí, de wildcard, os 5 foram Menditte, o Jamar, o o Davi, Oz, Lucas Watts, Davi e Matheus Gonzalez, exato. Matheus Porque são os Gonçalves. 5 que não foram campeões, mas se você for ver ali na lista dos melhores atletas, eles estão. São os 5 melhores que não foram campeões, entendeu? Então isso é Entendi, para deixar claro, porque a regra ficou meio confusa, que teve uma galera que falou, mas eu fui campeão da Júnior e o Davi foi campeão sub-júnior. Mas ele não foi porque ele foi campeão sub-júnior, entendeu? Ele foi entendi. porque ele é um dos 5 melhores ali. Ele é o Sim, terceiro melhor, no caso, né? Dos sim. que não, no que não foram. É bizarro, mas é isso. Inclusive isso é uma ressalva muito legal de entender que esse, de certa forma, é um campeonato open, né? Tipo, é os melhores, é os Sim, campeões opens, e tem o Júnior, que é o Menditt, né? Acho que é só ele de Júnior, sim, e mais sim, impressionante ainda tem um sub-júnior, que é o Davi, que também sim, é da Kaizen, e isso é sim. muito impressionante. Ele tem 17 anos e tá entre, no caso ele é o terceiro, você falou, de IPF Points? Então, tirando esses Cara, campeões, não, o terceiro. eu não sei se teve. Eu acho, não, é porque tem o Gui Menezes e o Gui Gortz que também fizeram mais, né? Mas ele é tipo o sexto melhor Ah, atleta sim, hoje. sim. Eu falo sem seus campeões, né? Sim, ele é o terceiro. Entendi, entendi. Muito Talvez até o legal. segundo. Eu não sei, eu não lembro quanto que o Jamar fez no Sula, né? O Menditt foi pelo que ele fez no Brasileiro e o Jamar fez pelo que ele fez no Sula, né? Ah, como que Então, tá a sua expectativa desse campeonato? Esse é um campeonato que você quer ir para as cabeças assim, tipo bater PR mesmo, ou como você também está em preparação para o Brasileiro Open, é um campeonato que você vai dar uma segurada, competir mais de boa, mais por competir, por estar ali fazendo o seu nome. O que que você vai fazer nesse campeonato cara, brevemente? não, eu vou à Vera mesmo, porque eu só competi esse ano. Foi março o brasileiro, aí julho o estadual. Foi isso, não teve mais nenhum, entendeu? Então eu queria fazer esse terceiro assim como teste pro brasileiro. E porque melhorei muito, assim, tipo, sobre a expectativa, cara. O meu supino aumentou muito, assim, bizonhamente. Ele tava há muito tempo ali estagnado. Era essa parada que mais tava preocupando, sabe? Mas assim, a gente já tava um pouco, porra, de saco cheio. Muito por conta de regra e tal, de equipamento, me mudei e tudo mais, mudei de academia, deu uma mexida assim. E eu me ferrei em alguns campeonatos quando a minha técnica, tô até eu mudar tudo, eu fiquei de 23 em julho, eu fiz 180 de supino, lá em São Paulo.
Desde então, nunca mais consegui fazer isso. Fiquei tentando. Aí, um ano depois, eu fiz 1,82,5 no estadual, que foi em julho, né? Um ano depois. Então, eu fiquei um ano, em teoria, para aumentar 2,5. E aí, cara, de lá para cá, eu fiz 1,87,5 com RPE, sei lá, 7, foi bem tranquilo. E bati muito PR de repetição, tipo, fiz 172,5 para 5, fiz 180 para 3. Então, foi uma melhora muito grande. E aí, vendo ali o total e tal, o meu terra melhorou muito também, que é, pô, com certeza, o meu ponto fraco, né? Também bati muito PR de repetição, fiz 240 para 5, que eu nunca tinha feito. E a forma do meu terra melhorou muito, eu comecei a fazer realmente tipo, cargas muito mais pesadas, com RPE muito mais leve. E eu tô nessa expectativa principalmente para o supino e pro terra, né? O meu agacho, cara, ele sempre melhora a mesma coisa, ele sempre melhora de 10 em 10 quilos a cada 2, 3 meses, desde sempre, assim. Desde, sei lá, nem lembro quando, mas tem muito tempo que ele vai melhorando assim. Então não tive muito tempo, assim, para melhorar esse meu agacho agora. E é normal nunca melhorar muito os três ao mesmo tempo, né? Mas assim, de Sim. medalha, eu não tenho, sendo sincero, não tenho chance nenhuma, tem muita gente ainda melhor que eu. Mas no supino, eu acredito que tem uma chance, sim, de medalha, né? Então, se precisar, eu vou tentar. Mas a preparação principal ainda é para o Campeonato Brasileiro, que esse sim, eu tipo, ainda vou ter mais alguns pontos para acertar até lá. E se eu chegar lá e conseguir mostrar o meu melhor no dia, que é o mais difícil de se competir, principalmente quando você está ali entre as cabeças, com a galera mais alto nível, vai ser a chance que eu vou ter de realmente, porra, pegar o que eu quero para o brasileiro, é pegar um pódio e conseguir ir ser convocado para o Sul-Americano. Meu sonho de vida, assim, no powerlifting é um dia competir o prime time do Mundial, né? Ser campeão mundial, eu acho que é bem além, muitas vezes, do nosso querer. Vou, obviamente, me esforçar o máximo possível, mas é muito difícil, né? Não que competir o prime time do Mundial também não seja, mas eu acho que, assim, tendo o pé no chão, chegar lá é uma meta que eu vejo que, assim, é possível se eu realmente me esforçar pra caramba. Não que ser campeão mundial também não seja, né? Mas envolve muitas outras questões. Mas eu acho que realmente, vendo assim, minha curva de evolução, uma meta bem realista é competir esse prime time, ele tá entre os 8 melhores do mundo, porra, absurdo, né? E Sim. aí, para isso, a escada que eu vejo é isso, você ir pro brasileiro, ficar no pódio, ou ser campeão, vou tentar ser campeão, obviamente, né? Mas no mínimo ali um pódio, ir para o Sula, no ano seguinte ganhar o brasileiro, ir para o Mundial, e lá no Mundial ir escalando até chegar nas cabeças, né? Legal. Pra galera que não acompanha tantos mundiais, explica mais ou menos o que que é o Prime Time, o que que seria essa sua meta Uhum. aí. Cara, o prime time, assim, é porque no Mundial, às vezes, na mesma categoria, vão 20, 30 atletas, né? Porque vai gente do mundo inteiro. E o prime time são os 8 melhores, né? Então tem lá o grupo, por exemplo, são 24 atletas competindo. Vão competir 8 no grupo C, 8 no grupo B e o 8 no grupo A. Esse grupo A como se fosse o pelotão de elite ali, né? Que aí realmente esses aqui vão estar competindo, são os que têm o maior total e vão estar competindo ali pelo pódio, né? E pela medalha de ouro. Então, só de você estar ali no meio já é muita coisa. E, assim, dá para conseguir uma medalha de movimento, por exemplo, que também rola no Mundial. Então, eu me vejo, por exemplo, pegando uma medalha, talvez de supino, algo assim, de agachamento, não sei, né? O nível é muito alto, é muito difícil projetar lá na frente. Mas considerando que, cara, é uma outra parada, né? Eu tenho 26 anos, tipo, às vezes o pessoal acha até que eu sou mais velho, mas eu tô na Open há 3 anos, né? E desses 3 anos, tipo, meu último ano júnior eu não competi brasileiro, não competi nada, né? Então, desde que eu voltei a competir no brasileiro, já foi na Open. Então, a minha curva de evolução foi muito grande. E cara, é um esporte que eu gosto pra caramba de praticar e tal. Eu já tive sucesso também no futebol americano. Então, tenho muito essa cabeça de que, porra, se eu realmente continuar fazendo, me esforçar e tal, eu tenho as condições possíveis para eu chegar lá, né? E basicamente isso, mano. Legal. Mais para frente quero falar um pouquinho sobre sua evolução nos últimos 2 anos. Eu estava conversando com o Dylan isso recentemente, mas antes você falou um pouco de medalha no supino no Reis do Rio. Vai ter premiação por movimento também, além do total? Uhum. Sim, vai. Eu também não sabia, mas eles chamaram outros dois ou três, dois atletas que são só do supino, né? Que é o Léo Primata, que ele foi inclusive meu primeiro treinador, né? Foi a pessoa que mais me apresentou ali o Power quando eu comecei a treinar naquele CT dele e tal. Passava meus treinos e tudo mais. E
Marcão também, que é um cara que também já representou o Brasil em Mundial, não me lembro se ele tem medalha. E fora a galera que já está no full power ali também, que também vai estar competindo ali para o supino, mas vai ter esses dois, sim. Entendi. E como que vai ser a classificação geral da Race do Rio? Porque em Sheffield é por recordes mundiais, né? Percentual do recorde. Eu imagino que seja por IPF Points na Race do Rio. IPF Points, é a relação ali do teu peso corporal com... Tá. E aí você tem que chegar no peso corporal da sua categoria, ou por ser IPF Points, vamos supor, você pode pesar 94, que seria acima da sua categoria 90. Entendi. Pode pesar, entendeu? Quanto quiser, tipo assim, eu vou tentar bater ali para simular realmente a situação que eu vou ter provavelmente no brasileiro, né? Então agora eu tô com 106 cravado de manhã, tô fazendo uma leve hiperidratação, não muito, tipo, diminui bastante assim as fibras, mas, cara, só de tirar ali a última semana, assim, diminuir um pouco a comida e tal, a gente pode até abordar mais sobre isso, mas eu tenho bastante experiência com esse corte de peso, né? Então, essa diferença, assim, é tranquila de tirar. Entendi. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre o corte de peso. Pô. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua evolução nos últimos 2 anos. Você subiu de categoria, né? Você competia de 93 e subiu para 105. E eu queria que você falasse em total, mais ou menos, quanto que você evoluiu e o quanto que o peso corporal influenciou essa evolução e outros fatores também que você consideram primordiais para essa evolução. Uhum. Cara, ó, em números, tá? Em 2022, que foi meu primeiro brasileiro ali da volta, né? Eu fiz 582,5, eu fiz 217,5 de agacho, 150 de supino e 215 de terra. No ano seguinte, 23, eu fiz 637,5, se eu não me engano. Então já foi um aumento aí de 50 e tantos quilos, né? Que aí foi 245 de agacho, um aumento bem grande. Ainda na 93, isso. Isso, na 93 ainda. 162,5 de supino, que foi inclusive o segundo lugar, né? Eu só fiquei atrás do Davi Coimbra. Inclusive foi uma parada maneira que eu vi assim, caraca, eu realmente sou bom no supino. Porque eu fui o último a fazer no grupo, né? Então fiz depois do Davi o primeiro supino, né? Depois ele me passou, mas porque eu errei a segunda pedida. E de terra eu fiz 230, que eu também só fiz a primeira pedida. A gente deu uma afobada lá, tentou. Eu nunca tinha. Uma coisa que influenciou, eu nunca tinha feito terra numa barra eleiko. Eu subestimei bastante, assim, eu tomei uma porrada bem, bem forte ali da barra. Sim, é comum, né? É comum que Exato. aconteça. Sim, eu fiz um 230 bem tranquilo, a gente pulou para 252,5, tipo, deveria ter feito menos, deveria ter feito um 245 ali. Mas enfim, fiz 637. E aí esse ano que aí eu subi de categoria, fui para 105. E cara, foi uma coisa que eu fiquei um pouco não queria muito subir, acho que principalmente pela questão estética e pela questão de achar que eu ficaria mais competitivo na 93, sabe? Pelo simples motivo de que eu pensava assim, ainda tem muita gordura para perder, só que pela minha altura, iria me encaixar muito melhor na 105, mas eu também não queria dar uma engordada e tal, e acaba acontecendo, né? Mas enfim, eu fui subindo aos pouquinhos ali e cheguei no brasileiro lá com eu pesei 104, se não me engano, 104,1. Foi algo assim, né? Sua primeira competição de 105 foi o brasileiro de 24. Cara, foi. Se eu não me Primeiro, engano, foi. em Pissarras, né? Porque, porque o estadual foi a primeira. Então, muito por conta depois do estadual, cara. Depois do estadual, eu tive uma performance assim horrível no campeonato de 23, que eu tive que cortar muito peso já. E não estava rendendo mais. Eu falei, cara, vamos subir logo. Tipo, a 105 até um pouquinho, estava até um pouquinho menos competitiva do que a 93. Ainda tinha essa margem muito grande para melhorar. E aí, no brasileiro, eu fiz 270 de agasto, então foram 25 quilos a mais, né? Aí eu fiz, foi 680, né? 270 de agacho, fiz 172,5 de supino, foi 10 quilos a mais, e fiz 240 de terra, que também foi só a primeira pedida. Então, nos 3 brasileiros que eu fui, eu fiquei em oitavo, ele vai terminar daqui a pouco. Eu fiquei em oitavo, e as 3 eu só fiz o meu primeiro terra. Tipo, eu não consegui fazer nenhuma das outras. Nessa última, eu consegui tirar minha zica ali do supino, que eu também sempre fazia a primeira,
variava a segunda e fazia a terceira. Nesse último eu já aprendi melhor e tal, fiz as 3. Então a expectativa é que na próxima eu faça o tão sonhado 9 de 9, né? Eu já fiz no estadual, vou fazer de novo no Reis do Rio, e vou tentar fazer de novo no Brasileiro. Mas então, cara, foi uma média ali de melhora de 50 quilos de total a cada ano, sendo um desses anos a subida de categoria. Mas esse ano eu espero, eu já estou assim, avaliando um pouco isso, sabe? De que cada ano que passa, eu nunca estou conseguindo extrair o meu máximo no Brasileiro. Vai ter algum momento que eu vou conseguir, e quando esse momento chegar, vai ser um momento de total muito grande, próximo a 100 quilos de total, que é o que eu estou provavelmente mirando ali, ou 80 quilos de total em comparação ao último Brasileiro. E é aquilo que eu falei, assim, às vezes o pessoal fala assim, inclusive minha psicóloga perguntava assim, como é que tu se sente, pô, todo ano você vai, tu fica em oitavo, tu perde todos os teus terras, só faz o primeiro, e quando você perde, a sensação é horrível, porque você vê assim, cara, eu vou ter que esperar mais um ano inteiro para ter a oportunidade de fazer de novo. Né? Não existe uma quarta pedida, não existe, não, pô, minha mão abriu, deixa eu tentar de novo. Não tem. Tu vai ter que esperar um ano trabalhando, e isso acho que é um pesadelo, assim, um sentimento muito forte de que, porra, se eu tivesse conseguido fazer aquilo ali. E aí isso fica remoendo na cabeça nos meses e ao longo do ano inteiro, e é um momento que você aproveita para melhorar, né? Em algum momento isso vai chegar. E assim, o lance da filosofia da Kaizen todo ano eu quero que seja o ano. Mas se não for, também não faz muita diferença, porque ano que vem eu vou estar lá de novo. Eu tenho essa certeza, sabe? Então, não é uma parada que eu tenho pressa, sabe? Se for para ser agora, vai ser. Se não for, vai ser no próximo. E se não for, vai ser no próximo. E a cada ano que eu não conseguir, eu vou melhorar mais. Invariavelmente. Eu não vou parar, sabe? Então, invariavelmente, eu vou chegar lá. Por isso que eu fico... Eu lido muito melhor, assim, com essa parte da competição. Então, eu não fico muito com essa cabeça que eu tinha na Júnior e que muitos atletas da Júnior têm, de que, tipo, eu só tenho essa oportunidade aqui para fazer. Não tem, cara. Depois dessa vai ter outra, vai ter outra, vai ter outra. Até os meus 60 anos, 70, eu pretendo estar competindo, entendeu? Então, pelo menos ali até os 40, quando eu virar master, eu vou tá on ali tentando. Então, se eu não conseguir nessa, faz diferença. Eu tenho 14 anos pela frente, sabe? E isso me faz ir um pouco mais tranquilo ali para a competição, e sabendo sempre que eu fiz o meu melhor, né? Basicamente isso. Mas foi uma evolução isso. Foi mais ou menos 150 quilos de total nesse tempo, por aí. 150 não, 100 quilos de total, né? Vamos ver nesse agora quanto é que vai ser. Entendi. Eu passei um pouquinho por isso nesse Paulista, né? Que tava muito com Uhum. a expectativa de ganhar ali, então eu tava tipo, pô, tem que ser campeão, tem que ser campeão. E realmente poderia ter sido campeão se eu tivesse feito meu último terra. E aí eu fiquei nessa cobrança, assim, tipo, eu errei o 267,5 e fiquei, tipo, mano, durante muito tempo. Foi em julho, né, esse campeonato. Fiquei, velho, pô, uns 3 meses pelo menos, falando, pô, velho, que merda, tipo, se eu tivesse feito esse terra, tipo, assim, era só ter feito. E o vídeo do Terra eu já vi 600 vezes e pensar, tipo, nossa, se eu tivesse feito tal coisa diferente. E o supino também, porque eu só fiz a primeira pedida de supino, né? Que foi o 130. Se eu tivesse acertado, tipo, pô, 132,5, esses 2,5 kg já Sim. tirariam do Terra. Então essa questão de mental, de errar, realmente é uma coisa que atrapalha bastante a vida do atleta. E ter essa mentalidade da Kaizen, de que você não vai acabar a sua vida nesse ano. Então, tipo, ano que vem você vai competir outra vez e de realmente eu ter uma melhora constante e a cada vez melhor, né? Mano, que notificação de pobrinho é essa aí de 15 minutos, então já vou falando pra você se inscrever no canal, pra monetizar aqui meu canal e também comprar na Kaizen, fazer o merchan aqui da que o Joca tá e da minha também. E daqui a pouco eu já vou ver isso aqui no Google Meet sobre estar acabando a chamada. Aí, galera, tamo de volta aí, já consertei os erros técnicos aqui e eu queria perguntar pro Joca como que você que teve uma subida de categoria de sucesso, como que você avalia em um cliente seu, em um atleta seu, e o que que a galera pode avaliar neles mesmo em subir de categoria? Então, tipo, eu, Miguel, sou um 93, tô aqui com meus resultados, tá? O que que eu posso avaliar em mim mesmo para eu subir para 105? Tipo, o que que você acha que são os Uhum. critérios principais, assim, de análise? Tá, cara, boa pergunta. Tipo assim, é muito multifatorial, sabe? Eu até já fiz outro podcast só falando sobre isso e tal, mas assim, de maneira geral, a curva de evolução que a pessoa está tendo, muito importante. Onde, tipo assim, tu tá muito tempo sem evoluir e tal. Será que você não tá muito tempo comendo menos do que você precisaria?
obviamente, por percentual de gordura que a pessoa tá. A questão da competição na categoria, eu não acho tão bom a pessoa ficar avaliando muito, sabe? Porque as categorias mudam muito. Então, uma categoria que um ano está mega competitiva, no ano seguinte pode não estar tanto. Às vezes você se prepara tudo e tal, e vai, e não era isso que você precisava. Mas também muito em relação à altura, né? E, cara, a análise, assim, de maneira geral, que também importa, é ver como que os movimentos ficariam caso você mudasse de categoria, entendeu? Então, pô, por exemplo, meu agacho melhorou muito, assim, quando eu subi por conta do meu estilo de agachamento, tal, meu supino também melhorou muito quando eu subi de categoria. Será que a pessoa também não tem tipo muito pouco músculo para a categoria dela? E ela nem tem um percentual de gordura tão alto assim, mas ela acha que o percentual de gordura dela ideal é de um bodybuilder, sabe? Quando na Aham. verdade não necessariamente, cara. Vão ter atletas que têm um percentual de gordura baixíssimo e são excelentes atletas, e tem outros que vão ter um percentual de gordura um pouco mais alto e vão ser excelentes atletas. Você pode ver na 93, por exemplo, tem lá o Emil Krastev, que pô, é seco pra caramba, e tem o Jonathan Caico, que é um cara que não é tão seco assim, entendeu? Então, ficar só se prendendo no percentual de gordura pode acabar te atrapalhando um pouco, sabe? Mas é muito a regra que o pessoal se confunde, mano. Quem ganha a categoria normalmente é quem tem mais massa muscular, não é quem é mais seco. Então a pessoa tem a impressão que é assim, mas então se eu tô com 95 quilos, eu baixar o meu peso para 90, eu vou ter margem para ganhar esses 3 quilos de massa muscular depois. Quanto tempo você vai demorar para fazer isso? Você vai ficar um ano nessa. Se nesse período que você perdeu o peso, para depois reganhar, para reganhar sem ganhar a gordura de novo, né, que é o que a pessoa quer. Será que nesse um ano você não teria evoluído muito mais se você tivesse subido de categoria? Ou será que assim, beleza, tu ficou com 9,3 ali, bem mais seco. Às vezes você com 95 tinha mais massa muscular do que você tem com 93, entendeu? Por conta do percentual de gordura ali. Então, o que eu acho que normalmente mais dá para ver é quando a pessoa está tendo muita dificuldade de bater peso, quando ela não está mais evoluindo muito na categoria, já está há muito tempo, não consegue ganhar tanta massa muscular, e se essa manobra de peso, de recomposição corporal que ela vai ter que fazer, não vai demandar um tempo enorme, principalmente sendo jovem, cara. Se ela realmente não vai demorar esse tempo tão grande para fazer essa recomposição, que se ela tivesse só subindo de categoria, ela já estaria muito mais evoluída, né? E a pessoa sempre pensa nisso assim, né? De como que vai ser quando eu ficar na minha categoria. Mas será que ela já refletiu sobre como ela vai ficar na outra? Então, assim, não, mas quando eu ficar com 93, com 95 aqui mais seco, eu vou estar rendendo muito. Mas, menina 105, tu pode ficar com 100 quilos na 105, entendeu? E pode ser que você continue seco com 100 quilos ao longo do tempo, né? Porque tu também vai levantar muito mais carga, tu vai levantar muito mais peso de maneira geral, teu treino vai ficar muito mais pesado, tu também vai acabar ganhando músculo, entendeu? Então, acho que obviamente é multifatorial, tem que ser decidido ali com o treinador, com o nutricionista também. Mas tem pessoas assim que nitidamente tu vê, cara, essa pessoa tá na categoria errada. E não é a regra de quem é mais seco ganha, não é isso. É quem tem mais músculo dentro da categoria ganha. Então, uma pessoa com 88 quilos mega seca e um com 96 gordinho, o 96 gordinho provavelmente vai ganhar se ele tiver mais massa muscular, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso. Mas não é uma decisão tão simples, não, entendeu? Entendi. E o contrário, o que que você avaliaria? Então, tipo, eu, Miguel, tô com Uhum, 94 quilos atualmente. O que que eu uhum, consideraria para, por exemplo, seria válido por algum motivo descer para 83? Então, tipo, tô com um uhum, percentual de gordura mais alto. Você acha que em algum caso isso seria mais uhum. viável de fazer do que manter na própria categoria ou subir de categoria? O que que são fatores importantes para isso? Boa. Cara, tem assim, tem alguns atletas que conseguem fazer isso bem e melhorar bastante, e eu acho que tem muito a ver, muitas vezes até com a questão de estilo de vida, sabe? Porque muitas vezes um atleta se manter numa categoria mais alta, ele não está se mantendo na categoria mais alta por ele estar fazendo um trabalho de ganho de peso, uma dieta voltada para melhorar a performance dele, sabe? E aí, quando às vezes ele faz uma dieta para baixar o peso dele e mudar de categoria, ele tem que mudar muito o estilo de vida dele. Então, o cara não vai conseguir descer de 94 quilos para 84 quilos sem uma mudança no estilo de vida. Só que às vezes o cara ele acha assim, aquilo parada que eu falo de comer até a falha. O que faz você de fato ganhar músculo
não é comer mais. Isso que o pessoal se confunde. É você aumentar o teu volume de treino de maneira progressiva, né? Obviamente tem, um trilhão de outros fatores, mas se você aumentar o teu volume de treino, você vai ganhar massa muscular. Será que você chegar no sábado à noite, encher a cara, comer pizza pra caramba, hambúrguer, um monte de besteira, não dormir direito, vai ajudar você a melhorar o teu volume de treino? Obviamente que não, né? Mas isso vai Obviamente, né? fazer com que você mantenha o teu peso mais alto, porque tu vai estar comendo caloria pra caramba. Essa caloria tá te ajudando em alguma coisa? Às vezes não. Então, muitas vezes quando o atleta ele tem esse estilo de vida um pouco mais problemático, inclusive até em relação à dieta, obrigar, entre aspas, fazer com que ele desça de peso, pode ajudar ele a ter essa mudança na mentalidade dele, no estilo de vida, de tipo, não, agora realmente tem que ir aprender a fazer dieta. Agora que você aprendeu a fazer isso, vamos subir de categoria, uma possibilidade, entendeu? Então, e principalmente se às vezes o atleta for muito iniciante, né? Porque ele ainda nem se encontrou direito na categoria e tal. Às vezes você é uma pessoa com percentual de gordura muito alto, muitas vezes perder esse peso depois de ganhar pode ser que deu uma ajudada. E atletas jovens também influencia muito, cara, porque isso vai mexer muito com o desenvolvimento dele, sabe? Quando ele for um adulto. Então, um sub-júnior que tá muito gordo, assim, mas ele é mais competitivo, tá? Tipo, obeso, assim, sabe? Ele é mais competitivo nessa categoria. Cara, vale a pena ele se tornar uma pessoa eutrófica, entendeu? Principalmente, não necessariamente pela definição ali do IMC, né? Que a gente sabe que não é tão boa, mas com um percentual de gordura mais baixo, que para o desenvolvimento, até para a saúde dele, vai ser melhor, entendeu? Isso vai ditar muita coisa no futuro dele, assim. Então, pegar, às vezes, um atleta de 14 anos, que está bem gordo, e tentar manter ele numa categoria mais alta só para ele ficar mais competitivo, aí eu realmente acho que vale a pena dar uma baixada ali na categoria, entendeu? Entendi. Mano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto afeta e se afeta e como afeta o déficit calórico na Uhum. preparação de um atleta de powerlifting. Eu vejo que a galera, e eu já passei muito por isso, de ter muito medo do déficit calórico. Eu sempre tive a visão Uhum. de que um powerlifter tinha que comer muito, comer até a falha, como você Uhum. falou. Inclusive, no meu primeiro Uhum. campeonato, tem até vídeo documentado aqui no meu canal. Eu tava assistindo esses dias uns vídeos antigos e eu tava vendo isso. Meu primeiro treino de powerlifting, eu pesava 69 quilos. E aí eu Uhum. ia, e aí eu ia competir, isso em 2021, em maio de 2021, eu pesava 69, vindo da calistenia Uhum. ali e tal, abdômen trincadinho, pá. E aí eu falei, vou Uhum. competir na categoria até 75. Comecei a comer e tal, ganhei ali o peso e foi muito rápido. E aí chegando mais próximo da categoria, a categoria de cima era 82,5, né, na GPC. Uhum. E aí, tipo assim, em coisa de um mês eu subi de 75 para a categoria de 82,5 e não melhorei em nada meu total, tá ligado? É óbvio. Então, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão que as pessoas têm de que você comer mais você vai ser mais forte e o contrário também. A Uhum. galera meio que perdeu o medo assim de déficit calórico, Uhum. como que isso afeta Uhum. a preparação. Sim. Então, cara, é porque a pessoa está partindo do pressuposto errado, de que ela vai ganhar peso e ela vai levantar mais peso. Não é assim que funciona. Pode até funcionar ali no curto prazo, mas a longo prazo, por exemplo, daqui a 2 anos, o que vai fazer você ganhar força é aumentar o teu volume de treino, entendeu? E não necessariamente o ganho de peso é 100% proporcional a isso, né? Você ganhar ali um pouco de peso, tipo, de maneira consistente, semana a semana, 0,2, 0,3 quilos por semana ali, você vai ter uma melhora grande pra caramba, você pode ter certeza, né? Mas você aumentar tudo de uma vez, você ganhar um monte de gordura não vai te ajudar em nada. E provavelmente até atrapalha, entendeu? Então acho que é só pessoa parte do conceito errado, de que achar que comer mais vai trazer mais performance. E não é isso. Aumentar o volume de treino vai trazer mais performance. E aí a probabilidade de você aumentar o teu volume de treino, quando você está em superávit, ela é maior, porque você tem duas coisas que acontecem. Primeiro, você se recupera mais rápido e você tem mais energia para treinar. Mas aí voltando, se a pessoa come pouco durante a semana, chega no final de semana, se arrebenta de comer, ela não vai estar nem treinando melhor, nem se recuperando melhor, às vezes até piora a recuperação, vai estar ganhando peso, mas não vai estar ganhando performance junto, entendeu? E esse lance do déficit, cara, eu acho que as pessoas, de maneira geral, têm medo do déficit porque fazem normalmente um déficit muito agressivo, pelo que eu vejo, assim. Então, obviamente, a pessoa vai perder a força dela toda. Tem muitas questões. Então, por exemplo, uma pessoa com um percentual de gordura maior,
naturalmente ela aguenta um déficit um pouquinho maior sem perder performance, entendeu? Se a pessoa for muito iniciante, provavelmente aguenta também. É, Se o déficit não for muito grande, também provavelmente vai perder bem menos performance. E tem que pensar que você não vai ficar o resto da tua vida fazendo déficit calórico, né? Então, o momento que eu mais gosto de fazer é sempre tentar fazer assim, antes, bem antes, assim, alguns meses antes da competição principal, e chegando perto da competição principal, ficar uns 2, 3 meses ali comendo um pouco mais, para a pessoa ficar numa dieta ali normo-calórico levemente superior, assim, um pouquinho acima. 100, 200, 300 calorias, porque é o momento decisivo, assim, da preparação, né? São os últimos 3, 4 meses, que ela não pode, assim, ter o risco de se lesionar e tem que realmente treinar todos os treinos no 100%. Até pro psicológico da pessoa, né? Mas, assim, você fazer um déficit calórico ali de 500 calorias, mais ou menos, por dia, 600 calorias por dia, durante 3 meses, faltando um ano para a tua competição, não vai te atrapalhar em nada, entendeu? Às vezes, naqueles 3 meses, você não vai evoluir tanto, mas no longo prazo, no total, vai te ajudar, entendeu? Isso é o lance da periodização nutricional, né? Você tem que saber quais períodos você está mais, idealmente, assim, vai trazer mais benefício para você perder peso, não evoluir tanto naquele momento ali, para lá na frente poder evoluir mais. Você vai dar um passo para trás para três para frente. Essa coisa de dieta de powerlifter que tem que comer para caramba é de gente que não conhece muito esporte, né? Porque normalmente a galera atribui mais isso a aqueles powerlifters da 120 mais. E sobre o gasto do treino, cara, normalmente também quem tem essa visão é quem é iniciante. Isso é uma parada maneira para falar, um pouco mais técnica, assim, que é meio óbvio, assim, né? Mas existe um cálculo que é o cálculo de trabalho em física, que é basicamente ali o deslocamento vezes a massa, né? Então, que é assim, o quanto de energia você precisa colocar para mover um objeto que pesa tantos quilos por tantos metros. Então, quanto mais pesado e maior a distância, mais energia você vai ter que colocar para deslocar esse objeto. Então, quanto mais pesado é o seu treino, mais energia você está gastando. Só que a sua sensação de um treino pesado ou de um treino leve é muito parecida quando você é um pouco mais iniciante do que quando você é um pouco mais avançado. Então, o que eu estou querendo dizer? Se você começa a treinar agachamento com 50 quilos, o seu trabalho vai ser 50. Se você passa para 100, seu trabalho vai ser 100. Se você passa para 200, seu trabalho vai ser 200. Então, nesses três cenários, você dobrou a quantidade de calorias que você gastava. De 50 para 100, de 100 para 200. De 200 para 400, você provavelmente nunca vai chegar. Então, o que a gente consegue ver? Quem é muito iniciante gasta bem menos energia do que quem é mais avançado, mas o aumento de energia que a pessoa vai ter ao longo do tempo é muito mais rápido, porque a cada treino ela vai estar evoluindo mais a carga dela, né? Só que a sensação que ela tem é a mesma, de que ela está cansada ali. Se for um treino de RPE 7, vai ser muito parecida a sensação que ela está tendo fazendo 50, fazendo 100, fazendo 200. Então você provavelmente, hoje em dia, se você for fazer 100 de supino, tu vai achar muito fácil, mas há um tempo atrás tu achava difícil. Sim. E hoje em dia, a sensação que tu tem fazendo, sei lá, com 130 era a mesma que você tinha com 100. Então a sensação que você tem é que você está gastando igual, mas não está, você está gastando mais, treinando mais. Então, uma pessoa ainda que é iniciante, tem essa cabeça, tu não precisa de tanta energia assim, entendeu? E aí eu acho que é nisso que o pessoal erra. Muitas vezes por falta realmente de ter um nutricionista, né? E isso muitas vezes pode trazer um dano irreversível, principalmente a depender da idade, né? Tem algumas modificações ali no metabolismo que pode ser que a pessoa tenha dificuldade maior de perder peso para o restante da vida, né? A depender de como for esse ganho, né? Então, cara, eu acho que é mais ou menos por aí. Se ligou? Sim, legal, mano. Nunca tinha pensado nessa questão de trabalho mesmo. Assim, achei bem interessante. E essa questão de dano, pra mim, assim, em mim eu vejo claramente isso, velho. Porque foi basicamente esses 15 quilos que eu ganhei do nada aí, que foi quando eu Uhum, aprendi a comer da pior forma possível. E até hoje eu tenho dificuldade de conseguir manter uma dieta alinhada e tal. E uhum, eu acho que a galera também tem bastante essa visão por não saber muito bem do power e achar que o power e o strongman é a mesma coisa.
Porque eu vejo Sim, mais isso no Strongman, de ver, tipo, os caras fazendo, tipo, dia do lixo de 20 mil calorias, essas coisas assim, eu vejo bem uhum, mais no Strongman do que no Power. E nessa mesma visão, você falou um pouco do final de semana, sobre exagerar nas calorias e tal. Qual é a importância, e se tem importância, de uma refeição livre na dieta de um atleta de powerlifting? Então, tipo, eu quero visar uhum, 100% performance. Eu devo fazer uhum, uma refeição livre, eu devo fazer uma dieta mais linear, com uma caloria mais ali retilínea na dieta. O que uhum, que isso uhum. impacta? Cara, eu gosto de adicionar, assim, em dias de treino mais pesado, sempre o Jocarade ou uma quantidade de carboidrato a mais. Normalmente eu só coloco ali o Jocarade a mais porque já é uma porção de carboidrato a mais, né? Mas isso faz algum sentido e tal. Mas sobre a refeição livre, o que eu gosto de pensar é assim, cara, tem um conceito em psicologia que se chama reforço, né? Reforço é sempre algo que a gente vai ter algum benefício. A gente pode ter um benefício por fazer alguma ação ou por não fazer alguma ação. Então, esse é o reforço positivo, que é quando você faz, e o reforço negativo, que é quando você não faz. Quando você faz a dieta, começa a fazer assim, não, vou fazer dieta aqui. Você começa a treinar mal, a ficar estressado, a não comer nada do que você gosta, ficar sem energia, não se recupera direito, fica com fome. Aos poucos, você, o seu cérebro e tal, sua cabeça, você vai começando a identificar assim, se eu não fizer isso, eu vou ter benefício, pô. Eu vou treinar melhor, não vou ficar com fome, eu vou poder comer as coisas que eu gosto e tal. E aos poucos a pessoa vai parando de fazer, muitas vezes sem perceber, vai perdendo um ânimo e tal, e quando ela vê, ela desistiu. E para mim, se alimentar bem, treinar, ter saúde, mas até relacionado ao treino mesmo, tem que ser um reforço positivo, do tipo, quando eu me alimento bem, eu treino melhor, eu durmo melhor, eu me recupero melhor, eu tenho resultado estético, muitas vezes, eu não fico com fome, eu posso comer as coisas que eu gosto de vez em quando, então, pô, eu vou fazer mais vezes isso, né? Olha quanta coisa de boa eu tô ganhando. E a pessoa se sente bem fazendo isso e ela quer fazer de novo, entendeu? Então, quando a pessoa não pode, entre aspas, ela não faz nenhuma refeição livre, isso pode acabar levando para esse lado do reforço negativo, né? De que se eu não fizer a dieta vai ser melhor para mim. Mas a refeição livre, ela é livre no sentido de que ela não está literalmente prescrita ali na dieta. Se for isso, maravilha. Agora, a refeição livre não é vou comer o que eu quiser na quantidade que eu quiser, não. Tem que ter um certo equilíbrio. Não tem problema você chegar, assim, na grande maioria dos casos, e comer um pouco mais de caloria, comer um alimento diferente, uma parada que você gosta mais e tal, um dia na semana, sabe? Dificilmente vai te atrapalhar em nada. Agora, você ter esse hábito de sempre que for comer fora, comer o máximo possível, comer o máximo de calorias possível, pensando que vai melhorar um pouco a tua performance, isso aí não faz sentido. Isso é meio que assim, é uma maneira que a pessoa está buscando até de se auto-sabotar, sabe? Mas não ajuda em nada, não. Se comer um pouquinho mais de carboidrato depois de um treino muito pesado, no dia de descanso, pode até ser que tenha uma melhora. Mas essa melhora é muito mais. O lance da refeição livre é muito mais comportamental do que de fato assim fisiológico e tal. Realmente depois de um treino pesadaço assim, você fazer uma refeição mais calórica pode ser que te ajude a recuperar um pouquinho mais rápido, mas nada, ó, meu Deus, entendeu? É mais pela questão mental mesmo de você ver assim, nossa, eu tô tendo resultado, eu tô fazendo tudo excelente e eu ainda consigo comer as coisas que eu gosto, entendeu? É mais nesse sentido. Se ligou? Entendi. Mano, mudando um pouquinho de assunto, eu vejo bastante Uhum, em alguns atletas meus e, no geral, nos atletas de forma global, assim, sobre a questão de ingestão de proteína. Então, tipo assim, de uhum, ter que tomar ali 2 vezes whey, aí o cara já vai lá e come, sei lá, às vezes 4 gramas quilo de proteína. Eu queria que você falasse um pouquinho, tipo, sobre a proteína no powerlifting e a função dela no geral. E uma uhum, recomendação geral, assim, de meio que gramas por quilo para uhum. cada fase, assim, então. Boa. Cara, assim, o Power, a proteína, de maneira geral, ela vai servir ali principalmente para recuperação muscular, né? E tem um papel ali também na saciedade. Só que existe uma quantidade ali ótima para você consumir no dia. Você consumir a mais não significa que você vai ter mais benefício. É na mesma lógica da quantidade de calorias. Tem uma quantidade ali que você precisa consumir, você consumir a mais não vai trazer mais benefícios, sabe?
pode acabar sendo demais e atrapalhar em outros fatores. São os fatores que eu mais vejo que atrapalham. Se a pessoa quer ganhar peso, ela vai ficar muito saciada e não vai conseguir comer a quantidade de caloria que ela precisa. Se ela trocasse a quantidade de proteína por carboidrato, provavelmente ela teria uma recuperação melhor e uma performance também melhor, porque ela vai ter mais energia para treinar. De maneira bem simplificada isso, obviamente, né? Então, você acabar comendo proteína demais, a tendência é só atrapalhar. E muita coisa que o pessoal também não comenta é sobre a digestão. Cara, você consumir uma quantidade de proteína enorme, vai muito provavelmente atrapalhar a tua digestão. Você vai estimular ali algumas bactérias que são proteolíticas, e essas bactérias, resumindo muito, vão fazer mal para o teu intestino quando elas estão numa quantidade muito grande. Só você vê que o cara que come muita proteína, ele peida mal pra caramba, tem um cheiro horrível, o formato das fezes dele é todo, assim, desarrumado ali e tal, não é dentro de um padrão ótimo de saúde, e o cara não sabe por quê. Às vezes é porque... E ele tá fazendo isso para não ter benefício nenhum, entendeu? Vai ser só piora. Não tem necessidade de comer muita proteína a mais. A única ressalva que eu faço é se o atleta for muito leve, é muito difícil fazer um cardápio com 2 gramas quilo. É mais fácil fazer, às vezes, com 2,5 e tal, até 2,7 ali, se a pessoa for muito leve e tiver que comer muita caloria, pode ser que role, sabe? Mas 99% dos casos vai ficar ali entre 1,6 e 2 gramas, 2,2, assim, entendeu? E se o atleta for muito pesado, não tem necessidade de mandar 2 gramas também, tá? Entendi. Pode Era mandar um isso pouquinho que eu ia menos. perguntar. Sei lá, um atleta tipo Jesus Olivares, pesa 185 em Porra, campeonato, é, mandar ali sim, 1,5 já tá suficiente. sim. 1,6, 1,7 tá de boa, assim, não vai muita Entendi. coisa não. Entendi. Mano, maneiro. Eu queria sair agora um pouquinho da parte do João Pedro e entrar um pouco na Aham, parte da diretoria da Kaizen, assim. Falar um boa. pouquinho da equipe, falar um pouco do seu sonho com a equipe. E antes disso, na verdade, eu queria falar como que você falou que o Dylan que foi o criador da Kaizen, como que Uhum, você entrou para a Kaizen para chegar hoje a ser o diretor da equipe? uhum. Cara, então, foram basicamente duas coisas principais. A primeira era que eu queria muito fazer, dentro da minha consultoria de nutrição, uma consultoria multidisciplinar, porque eu vi que muitos pacientes meus precisam de um auxílio no treino, e eles poderiam se juntar com, assim, um profissional de educação física poderia se juntar comigo e oferecer já um pacote com as duas coisas. E eu vi assim, cara, quais são os profissionais que eu confio? Cara, Dylan e a galera que estava ali, que a gente já costumava ir indicando ali, David, Léo, Fábio e tal, eram os profissionais que eu já indicava. E aí o modelo de negócio, assim, que normalmente o pessoal da nutrição faz sei lá, o aluno pagou 200, eu fico com 50 e o treinador fica com 150, porque eu indiquei para ele. E vice-versa, caso viesse alguém deles para mim, a mesma coisa, né? E aí eu pensei, cara, por que não? Isso foi um ponto. Vamos lá. Aí o segundo ponto foi, que eu via de problema assim no powerlifting do Brasil? Todos os treinadores, cara, eles são uma espécie de commodity, porque todos eles prestam o mesmo serviço. Basicamente é isso. Quando você contrata o treinador, o que ele vai te passar? Vai te passar uma planilha. Vai assim, tem treinadores que têm um estilo de treino de um jeito, tem treinadores que têm um estilo de treino de outro. Tem treinador que é bom no sentido de dar muito suporte para o aluno, dar bastante atenção. Tem outros que não dão suporte, não dão atenção. Eu considero um treinador ruim, o cara que faz isso, né? Mas basicamente, assim, o aluno ele vai ver. Se for um treinador maneiro, qual que é o mais barato aqui? Entendeu? E vai acabar escolhendo. Os que têm mais experiência, naturalmente, vão cobrar um pouco mais caro, os que têm menos experiência vão cobrar um pouco menos. Mas no final, a única coisa que oferece é uma planilha de treino. Eu falei, cara, as pessoas dentro do Power têm vários problemas a serem solucionados, né? Então, pô, ela precisa de equipamento, ela precisa de um lugar para ir para o brasileiro, ela precisa ter contato físico ali com o treinador, né? Pelo menos uma vez no ano seria legal. Ela precisa de um auxílio, de maneira geral, ao longo do processo da preparação dela, e ninguém oferece isso. Eu vi basicamente isso, entendeu? Uma coisa que na nutrição muita gente faz, no powerlifting ninguém fazia. Eu falei, cara, e se a gente juntar esses treinadores, e ao invés de eu ficar com esse dinheiro,
cada treinador vai pagando uma pequena taxa, a gente faz um fundo, e nesse fundo a gente vai fazendo outros projetos ali dentro da empresa. O que tu acha? A gente tem, porra, assim, ótimos treinadores, tem a questão da metodologia de treino, que é um grande diferencial da Kaizen, porque é uma metodologia assim que, porra, funcionou, deu muito certo, e é um modelo de negócio parecido com o que até o Joey Flex faz, né? Que tem ele como técnico principal, mas se tiverem outros treinadores, se ele tiver muito aluno querendo entrar com ele vai repassar para esses pequenos alunos. E ele deve provavelmente pegar uma taxa. Mas eu falei com o Dino, em vez de a gente pegar essa taxa para gente, para mim ou para você, pega essa taxa, vamos criar uma empresa, cara, vamos criar uma marca legal e tal, e dar mais benefícios para os atletas quando eles entrarem. Aí ele topou e a gente começou a organizar. Então, atualmente, a Kaizen é basicamente isso. Você não está pagando pelo treino. E não é aquele papo assim, não, mas eu não tô, você não está pagando por um treino, você está pagando por um acompanhamento, eu vou te acompanhar. Isso aí é o mínimo que você tem que fazer com o atleta. O que os alunos ganham além disso? Então, vamos lá. Primeira coisa, tem a questão do Campeonato Brasileiro, a gente sempre tenta subsidiar boa parte da estadia do atleta, porque a gente quer que o atleta vá competir pela Kaizen, né? Então, quanto mais atletas competirem com a gente, melhor, inclusive, para o crescimento da equipe. Então, qual que é o problema do aluno ir competir? É muito caro. Então, ele precisa, primeiro, ter o equipamento homologado, precisa pagar a inscrição, precisa pagar a passagem e precisa pagar a casa que ele vai ficar. Se a gente conseguir pagar a casa e ter o equipamento homologado, já fica muito mais barato para o cara ir. Então já fica muito mais. E a alimentação dele também. Então a gente pegou esses três e falou, cara, todo o Campeonato Brasileiro agora que rolar, o aluno vai pagar uma taxa assim ridícula pela casa, 50, 100 reais. No último brasileiro foi 50 reais por dia, para ter a casa e a alimentação, entendeu? E aí a gente faz isso para o aluno, ele já consegue competir melhor. Não vai precisar, por exemplo, ter um equipamento homologado. A própria empresa tem equipamentos nossos que a gente compra, que a gente ganha, que a gente vai juntando. E caso o atleta precise competir, ele não precisa se preocupar em comprar um equipamento. Eu, por exemplo, até hoje não tenho cinto. Eu sei que a Kaizen tem o cinto, ela me empresta o cinto dela, entendeu? A gente tem singlet, tem joelheira, tem faixa de punho e tal. Então o atleta ele vai lá competir já um custo muito menor. E isso tudo dentro de uma mesma mensalidade que ele está pagando. Então, o que ele pagaria para ter só o treino, ele vai ter o treino e mais a casa no Brasileiro. Tem o training camp anual também. Que assim, a gente não, pelo training camp a gente não cobra nada. No primeiro a gente conseguiu bancar completamente a casa, né? Esse aqui a gente teve que cobrar, acho que foi 100 reais, né? Pela casa. Foi Um 100 maior reais. casarão com piscina, churrasqueira, Assistam ar-condicionado. assistam os vlogs aí da Mansão Pois Kaizen, é, tá aí vocês no vão ver canal. lá. O aluno também, enfim, ele vai ter esse lance do training camp, que ele também não vai pagar nada, vai pagar um pouquinho assim pela estadia e a passagem dele, mas então isso faz com que os alunos vão para o training camp e melhorem mais, porque vai ter acesso ali ao treinador dele. Também tem o lance da psicologia, que a gente consegue fazer até com outros profissionais, muitas parcerias, né? Mas atualmente a gente está em parceria com um psicólogo do esporte, que é formado lá nos Estados Unidos, trabalha com um time de futebol americano lá fora, e ele faz essas sessões de mental performance, né? Com os atletas para melhorar realmente a parte da performance e tudo mais, parte mental ali dos atletas. O aluno ganha também a semana de finalização em relação à nutrição, que é outro problema que o atleta tem, né? Que normalmente ele precisa bater peso e ele não sabe o que fazer. Aí ele pode vir falar comigo que eu vou fazer essa finalização para ele, incluso já na mensalidade também. Ganha também, cara, acesso ao Google Drive nosso que a gente está começando a criar uma área de membros agora também, mas que nesse Google Drive, pô, tem material para caramba. Ele tem acesso a todos os cursos antigos da Kaizen e a todos os novos que a gente vai fazer, que inclusive tá para sair aí mais um, quem sabe. Ele vai ter acesso a isso tudo. Então, por exemplo, só o curso é 200 reais. O cara paga na mensalidade, ele já vai poder assistir o curso ali de graça, né? De graça não, mas já está na mensalidade dele. Então, eu vi que assim tinha espaço para fazer uma parada legal e bastava que os treinadores topassem. E aí, o que o treinador ganha? A marca Kaizen ali representando ele, então naturalmente ele ganha, além de credibilidade, tem muito aluno que quer fazer parte da Kaizen. Só que o Dylan sozinho não dava conta de todo mundo, né? Hoje em dia a gente tem 90 atletas, então não tem como ele atender 90 atletas, né? Sozinho. Então ele vai repassando para os treinadores. Então o treinador, quando ele entra na Kaizen, ele paga essa taxa ali por aluno, mas ele também tem todo o apoio, por exemplo, jurídico, apoio de contador, a gente paga o contador para ele, a parte de imposto, a gente criou tudo para os treinadores.
Internet, se o cara precisar de um chip com internet para passar o treino, a gente vai bancar esse chip para ele. Se precisar também de outras questões, assim, de treinamento técnico mesmo, ele vai ter ali acesso ao Dylan para aprender as coisas todas. Então, ele ganha muito também, e principalmente os alunos que estão entrando ali, né? Então, tipo, ele ganha tudo isso também, e os alunos dele vão poder ter esses benefícios ao entrarem na Kaizen, né? Então, vale muito a pena, tanto para o treinador quanto para o aluno, porque comparado com o mercado nacional, nenhuma outra equipe oferece isso de maneira, pelo menos não que eu saiba, mas de maneira tão organizada, né? E o preço é muito próximo ao que se paga para outros treinadores. Por isso que eu vi essa oportunidade de negócio aí. Eu falei, cara, o público do Power é grande, está crescendo. O principal, que é entregar resultado no tablado, a gente já entrega, só que a gente precisa agregar mais valor ali para o aluno realmente ver que, porra, eu estou pagando muito barato, entendeu? Quem outro treinador eu estaria pagando a mesma coisa e não ganhando nada disso. E foi assim que eu resolvi criar. E é assim, muita ralação, muito perrengue, de tipo, não é assim tão simples quanto parece, tem muitas questões que vão acontecendo nos bastidores ali. A gente também tipo, tem que buscar outras formas de receita. Então, por exemplo, esse lance do curso, esse lance da loja de camisas que a gente tem, são todas maneiras da gente conseguir, pois é. E a Ó, loja, ó, Miguel você 5, compra, tá? chega, Miguel Miguel 5 aí, ó, 5, pai. tu compra, chega na tua casa, pô, 3, 4 dias rapidinho, tá? Inclusive pessoas, atletas e tal, que queiram fazer parcerias com a gente, collab e tal. A gente fez collab com os atletas do Mundial também. É só entrar em contato com a gente que a gente faz. Só precisa mandar a arte pra gente, que a gente vai botar lá na loja, a gente vai fazer. Às vezes até ajuda para montar a arte, a gente também tem designer aqui disponível. Então, assim, foi basicamente isso, cara. Surgiu como uma ideia de eu montar a minha consultoria multidisciplinar e a parada foi escalando muito, né? Foi uma oportunidade ali que a gente enxergou e, cara, executou. Acho que o principal que a gente fez foi isso. Tem muita coisa a melhorar. Pequenos spoilers, assim, que eu já posso soltar. Sobre o curso que vai rolar, vai ter. O site da Kaizen está, assim, 99% pronto. Provavelmente semana que vem, aí no final do ano, já vai lançar o site da Kaizen, tu vai poder entrar lá, ter mais informações e tal. E um projeto maior que a gente está para lançar ali para abril, para maio, que vai ser um software da Kaizen, de Powerlift. Então, em vez de passar a planilha ali para o aluno, ele vai ter um programa inteiro só de Power para ele ver todos os pairs que ele já bateu, qual que é a sessão de treino atual, acesso a vídeo, acesso ao ranking da equipe. Vai ser uma parada assim bem completa, é feita por um desenvolvedor e por um designer que são do Power, feito pelos próprios treinadores. A gente fez a pesquisa com os treinadores, com todos os alunos. Então, assim, realmente um programa novo que vai vir assim, para revolucionar. A gente não sabe se vai deixar. No início, provavelmente vai ser interno da Kaizen, né? Só os alunos da Kaizen vão ter esse acesso a esse coisa. Mas a gente pensa em futuramente talvez expandir. Então, tudo isso a gente vai fazendo com esse dinheiro que a gente vai tentando buscar ali, né? É muita correria. Vou te falar, sobra pouco para mim, para o Dylan, mas é um momento que a gente entende que é de investimento ali para realmente fazer a parada crescer. E o mais legal é que a gente vê que a galera realmente gosta, né? O que tá funcionando, porque a galera, além de ter resultado ali no tablado, como serviço mesmo, a galera costuma estar satisfeita, né? Então, é Sim. basicamente isso, cara. Cara, basicamente, o Joca é modesto, mas é a melhor equipe de power do Brasil e não tenho o que falar. Mano, uma coisa que eu acho muito da hora da Kaizen, tipo, você tá ligado, tanto que eu visto a camisa literalmente, né? Mas é ver tipo, a união da equipe. Quem assistiu o vídeo do meu vídeo no meu canal do Training Camp, viu? Eu falando isso quase, tipo, chorando, de tipo, pô, a galera é muito, tipo, todo mundo junto, buscando a melhora de cada um. Então é uma equipe muito saudável e eu sou muito feliz de estar na equipe e de estar podendo trocar essa ideia com você. Outra coisa que eu ia falar de equipamento homologado. Se você que não é tanto do Power, para você ter noção do equipamento homologado, para você ter um kit básico, tipo assim, básico, tipo uma joelheira, um singlet e uma munhequeira, que é tipo o básico do HAL, é R$ 1.500. Tipo, da SBD, se alguém trouxer para você, convertendo de dólar para real, sem pagar frete, sem pagar taxa de importação, sem nada. Só, tipo assim, trouxe dos Estados Unidos para cá, R$ 1.500, sem pagar nada. E um cinto é, tipo, 2K.
Então, tipo assim, É. basicamente é R$ 3.500 que você já vai ter garantido para competir um nacional ou um paulista, né? Porque o paulista também é um estadual que Também exige já os é. equipamentos homologados. Então, E as esse internacionais, né? com certeza. Então, esse é, tipo assim, um benefício básico, 3,5 pau, tá ligado? Sim. E como Por que. competição, né? Que a pessoa vai comprar É, uma vez, mas assim, toda competição que ela vai poder ter acesso a isso tudo, né? Então, ela vai, enquanto ela estiver dentro da equipe, ela vai ter acesso a isso. sim. E, mano, com certeza vai ter gente aí, pô, ouvindo isso aqui que não conhece nenhuma equipe tão braba quanto a nossa. Como que a galera faz pra achar a Kaizen e pra ser treinada Boa. por algum treinador da Kaizen? Como que faz essa ponte, esse meio campo aí? Boa, maravilha. Então, cara, provavelmente quando esse podcast sair ao ar já vai ter o site, que aí é kaizenpowerlifting.com.br. Ou vai sair isso pra amanhã o podcast, hein, velho? Não tem problema, provavelmente amanhã ou na segunda vai estar pronto. Se não sair amanhã, então às vezes o site não vai estar no ar. Cara, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é kaizen.powerlifting. É um tigre azul, em vermelho, branco e preto ali, né? E mandar mensagem na DM. Mas a partir de agora vai ser tudo feito através do site. Obviamente pode sempre entrar em contato para tirar alguma dúvida e tudo mais. E é isso, assim, a gente está criando esses outros mecanismos assim para deixar mais fácil da pessoa conhecer e entrar na equipe, que é a nossa maior dificuldade, porque como é muita gente falando com a gente, e fazer esse processo de entrada e explicar tudo que a pessoa tem direito, dá muito trabalho, né? Então a gente criou o site justamente para isso, né? A gente está sempre tentando melhorar ali as coisas que a gente está colocando, né? Basicamente isso. Sim. Não, só de ter a ideia de montar o site já é muito brabo também para essa questão de explicação. E para entrar em Uhum. contato com você na parte nutricional daí do Joca mesmo, como que Boa. faz? Então, tem o meu Instagram, que é Joca Gomes Nutri. Pode mandar mensagem para mim ou no direct do Instagram, ou tem um link lá que vai direto pro meu WhatsApp profissional e já manda direto para lá. E só mandar uma mensagem que eu explico mais ou menos. Mas posso falar mais ou menos como é que funciona e pá, o Claro, acompanhamento? pô, manda bala. Então, Tá bora. aí. Cara, assim, basicamente, eu não cobro por consulta, tá? Eu cobro sempre por período de acompanhamento. Então, eu tenho planos que a pessoa vai ter mais consultas e mais contatos comigo. Então, entre uma consulta e outra, eu sempre funciono através de check-in. E esse check-in é um pequeno questionário que eu mando para a pessoa. Então, tem um plano que eu mando toda semana, então a gente vai se falar toda semana. Realmente, toda semana ali eu vou estar de olho, atualizando o plano ou não e tal. Tem outros que são de 15 em 15 dias. Mas nesse check-in ali, você vai me falar como é que foi essa semana e tal. E eu tenho planos a partir de R$ 220 ali por mês, tá? Naturalmente, os planos que têm mais consultas e mais check-ins é um pouquinho mais caro, mas é um acompanhamento mais de perto. E os outros são mais para quem já tem uma autonomia um pouquinho maior. E aí é só mandar mensagem para mim ali no WhatsApp, pelo link que está ali no meu Instagram, que eu entro em contato e explico um pouquinho melhor para você. Em breve vai sair um site meu também sobre para explicar tudo melhor. Então vai ficar legal. Legal, coisa linda. Mano, a gente tá chegando mais ou menos no fim aqui do podcast. Queria saber se tem alguma coisa que você queria acrescentar e falar pra galera, algum assunto que a gente não abordou que você acha legal falar. Eu acho que no geral a gente Uhum. falou um pouco sobre tudo, sobre o Joca, sobre a Kaizen. Tem alguma coisa que você Sim. acha importante de falar, mano? Cara, era mais sobre tipo um ponto assim, né, que também às vezes o pessoal pode acabar confundindo, porque teve gente que já me perguntou isso. Eu sou nutricionista da Kaizen, mas eu atendo pessoas de todas as equipes, tá? Então, assim, se você não for da Kaizen, você não precisa me contratar como nutricionista e automaticamente entrar na Kaizen. Então, tem, por exemplo, no Reis do Rio agora que vai ter, dos 12 atletas, eu estou cuidando de 6, né? Então, assim, nem só 2 são da Kaizen. Os outros 4 são de outras equipes. Então, você pode me contratar só como nutricionista. E a maioria dos meus atletas, na verdade, nem da Kaizen são. Então, você pode só, sim, se você for de qualquer outra equipe, não tem conflito de interesse nenhum, tá? Eu faço acompanhamento de gente de equipe do Brasil inteira, de gente lá de fora também, tem atleta na Alemanha, tem atleta na Inglaterra. Então, só mesmo para ficar aí a informação. Mas eu acho que é isso, cara. A gente, pô, tocou bastante pontos, bastante assunto, foi bem maneiro. Bastante tempo também, né?
Show. Mano, eu fico muito feliz que você tenha curtido, velho. Você, além de um amigo, é um cara que eu admiro muito profissionalmente e como atleta também. Então você é um cara que eu gosto sempre de estar conversando no privado, né? A gente sempre troca ideia sobre a Uhum. vida. E é isso, fiquei muito Aham. feliz de trazer você aqui e portas abertas para próximas conversas, assuntos mais específicos, sem ser mais essa história geral assim. Então, se você quiser falar Uhum. mais alguma coisa aí, fique à vontade. Cara, só agradecer aí mais uma vez a oportunidade de apresentar tanto a Kaizen quanto o meu lado profissional, meu lado de atleta, meu lado pessoal. Foi bem maneiro, assim, muita gente não sabe a história inteira e tal. E realmente agradecer aí. Foi maneiro pra caramba curtir. Espero que tenham mais vezes também. Fechou. É isso, só fazer uma boa pra Bela aqui. O homem é bonito, mas é casado, tá, galera? Então é isso. Boa, Fechou? boa, importante. Então é isso, Fechado, Joca. tamo Tamo junto. junto, é nóis. Galera, deixa o like aí. Não esquece, ó, cupom Miguel 5 na Kaizen. E o atendimento do Joca, atendimento da equipe. Tenho certeza absoluta que vocês não vão ter arrependimento nenhum quanto a isso. Garantia dos dois serviços. E é isso, deixa o like, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Tamo junto. Valeu.